Fala pessoal, mais um episódio do nosso podcast número 10. E esse episódio 10, especialíssimo, a mesa aqui com grandes amigos, pessoas que eu aprecio bastante na profissão. E eu tenho certeza que a gente vai conversar bastante aqui sobre fluxo digital, sobre odontologia e uma troca de experiências que eu tenho certeza que será fantástica. Eu vou começar a mesa aqui rodando. Eu quero que nosso grande amigo já esteve aqui algumas vezes no podcast, se introduz aí. Paulo Cruz, fala um pouquinho para a gente aí da sua expectativa para esse podcast, que vai ser um podcast voltado para a educação no fluxo digital. Então fiquem ligados, muita informação por vir. Vamos lá, Paulo. Opa, para quem não me conhece, Paulo Cruz, eu sou especialista em prótese e expert em odontologia digital. Já estou há um tempo aqui com o Luciano. A gente desenvolve um trabalho que está aqui na nossa blusa. Keep It Simple, que é o nosso curso de imersão. E eu espero aprender muito sobre fluxo digital. É até uma coisa que é um gap na minha formação, a parte de ortodontia. E eu estou com 2 experts aqui, certamente eu vou tirar muita dúvida. Que legal. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, só para introduzir um pouco melhor a mesa aqui. O Paulo, né, como ele falou, trabalha brilhantemente no fluxo digital na reabilitação. E agora apresentar Renata e Glauber, 2 grandes amigos que trabalham no fluxo digital já há bastante tempo, com a parte da ortodontia. Então a gente tem uma mesa aqui, fluxo digital reabilitador, e uma mesa aqui também com fluxo da ortodontia com os alinhadores. Então, Renata, fala um pouquinho pra gente. Então, boa noite, né? Muito prazer estar aqui, muito obrigada. Eu fico muito feliz pela oportunidade de falar de uma coisa que eu sou apaixonada e eu acho que fez a diferença na minha vida, que é a odontologia digital. A odontologia digital, ela abre muita porta, né? E é um fluxo que ainda está muito no começo. Então, quem quiser surfar a onda, vai surfar e vai ser muito feliz com ela. Então, assim, se for para o fluxo digital em prótese, se for para o fluxo digital em ortodontia, e muito mais do que isso, a odontologia digital, o escaneamento, ela é uma excelente ferramenta para diagnóstico e para o entendimento do paciente, que é o nosso público final, a maioria das vezes, né? Maravilha. E agora o meu nobre amigo, Dr. Glauber, aqui do meu lado. Seja bem-vindo, é a primeira vez que vem aqui, espero que primeira de muitas. Né? Veio com a gente conversando, Glauber e eu, a gente já tem um bom relacionamento aí já de alguns anos. A voz está um pouquinho... só um pouquinho, né, Glauber? Só um pouco limitada, mas dá certo. Vai dar certo. Obrigado por ter vindo e mesmo com a voz aí já com algum problema ter vindo. Se introduz aí para o pessoal. Bom, meu nome é Glauber Meira, eu sou especialista em ortodontia, mestre em patologia e dou aula em cursos de pós-graduação de ortodontia e especificamente também de alinhadores estéticos. É uma satisfação estar aqui com vocês para poder conversar sobre educação, que eu sou um dentista educador. Abracei essa parte da educação desde a minha formação. O meu primeiro emprego como dentista foi como professor da universidade, então venho desde lá me mantendo na educação, porque quando você se mantém na educação, você se mantém ativo e estudando. Se você sai da educação, muitas vezes você dá uma desleixada, dá uma quedinha, e você está dentro da educação, lhe obriga a ficar sempre se reciclando, sempre melhorando. E agora, com o advento do fluxo digital, eu acho de suma importância que isso se popularize, isso se espalhe para a nossa classe, para todas as classes, porque já é um caminho sem volta, não tem mais conversa. Apesar da gente conseguir fazer coisas maravilhosas ainda no fluxo analógico, mas cada vez mais o digital vem substituindo esse processo. E junto com a educação, eu espero que a gente tenha uma conversa assim, bem bacana. Eu tenho certeza disso. E aí só já puxando aqui um pouquinho dessa parte educacional. Né? Aqui na mesa todos aqui dão cursos, né? E aí só para falar um pouquinho para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco melhor. Renata dá aula na graduação, não é isso? E também na pós-graduação. Paulo, Glauber e eu também damos os cursos de imersão e de especialização para dentistas já formados. Aí eu vou começar perguntando para Renata o que ela vê hoje de dificuldade e as vantagens e desvantagens, né,
que a graduação tem, que a gente sabe que é um pessoal mais novo, está mais antenado aí com o digital, e o que ela vê também nas dificuldades, né, para quem já está na especialização, normalmente já na segunda década de formado, ou terceira década. Fala um pouquinho aí para a gente sobre isso. Então, os meus alunos da graduação, quando a gente vai falar sobre fluxo digital, falar sobre escaneamento, toda a parte de informática que precisa, ela é fluida, ela é rápida, e ela também ajuda no entendimento do aprendizado da odontologia, né? Então, assim, toda a parte da odontologia digital, ela vem agregando para facilitar o aprendizado, certo? Então, assim, a graduação, ela recebe bem. A dificuldade dela porque ela ainda está nas escadas do conhecimento para aprender. Da odontologia, então. Da odontologia, então. Não é a questão do fluxo digital. Então, assim, o fluxo digital, o aluno de graduação, ele pega rápido, ele é fácil para ele, porque ele já está inserido no digital em outros locais, né? Já o outro público que eu atendo bastante são colegas, mais ou menos a maioria da minha idade, que começaram no fluxo agora. Esse colega sabe, se sente confortável na ortodontia fixa e se sente extremamente desconfortável porque vai começar a usar ferramentas que não são próprias dele. Então, essa é uma dificuldade que a gente vai amenizando, vai ensinando. Então, hoje, praticamente todo dia eu ajudo algum dentista a fazer um planejamento ou inserir um caso em uma plataforma para poder planejar. Pela dificuldade técnica da informática e a dificuldade técnica de entender as ferramentas do então, fluxo. São duas dificuldades. É a dificuldade do digital em si, independente da odontologia, e também as dúvidas técnicas, é isso? Muitas dúvidas técnicas mesmo, tá. Entendeu? Então, saindo um pouquinho da horta, agora explorar um pouquinho a parte da reabilitação. O que você, Paulo, vê como a maior dificuldade, né? Eu sei que você dá os cursos de imersão, o curso voltado também para laminados cerâmicos. A gente tem o nosso curso também falando sobre fluxo digital. Qual que é a maior dificuldade que você vê hoje do dentista dele aplicar na prática aquilo que está sendo dito ali no curso? A maior dificuldade que eu vejo dos nossos alunos, de quem tira dúvida comigo, é de conseguir rodar a chave e fazer a transição. Sair de uma coisa que ele estava acostumado a fazer e se sentir confortável e ir para uma coisa totalmente nova. É até uma dúvida, Renato, que eu queria tirar contigo, que está dentro da graduação. Hoje eu sei que as faculdades estão todas se digitalizando e estão implementando o fluxo digital em todas as especialidades. Mas eu não sei até que ponto isso é feito dentro do ensino da odontologia. Vou ser mais claro. Ainda existe uma odontologia ensinada dentro das faculdades analógica e ela convive com a digital, ou já foi feita toda a transição e o aluno está aprendendo? Aprende a analógica como um fato histórico e quando vai para a clínica é tudo digital, ou as duas odontologias ainda convivem lá? A odontologia convencional ela ainda está convivendo muito mais do que a digital. Então eu tinha uma ideia diferente. Para mim, estava tudo digitalizado. Não, porque o que é que acontece? Primeiro, o mundo ainda não é 100%, não é fácil um aluno comprar um scanner quando ele se forma. Então, Perfeito. Você tem que preparar o aluno para a realidade que ele vai encontrar. Que ele possa encontrar, né? Então, você Claro. tem que preparar as duas formas. E o que vai acontecendo? À medida de há 2 anos atrás para agora, hoje o aluno a gente vai escanear? Ou a gente vai fazer uma moldagem? Então, ele já está entendendo que ele pode ter 2 opções. Então, assim, hoje ainda é mais convencional e à medida dos semestres tá Mas já mudando. Existe o ensino do digital. Já né? existe o ensino do Porque digital. puxando assim para a época da minha formação, Já existe o ensino do digital. No primeiro momento existe, como toda mudança, existe uma recusa. claro, Né? uma resistência. Uma resistência de mudar plano de ensino, mudar todo um fluxo que já está rodando, né? Mas isso dentro da faculdade, Dentro da e os faculdade. alunos também têm essa resistência ou não?
Os alunos não, é toda uma questão de um plano, né? Você faz um planejamento para um semestre, né? Então, no próximo semestre, você tem que se antecipar para poder colocar, inserir... A pessoa tu dizia assim pro cara, tu vai ter que jogar todas as tuas aulas no lixo e fazer tudo de novo. Entendeu? É mais ou menos assim. E assim, então, e o professor também, né? O fluxo digital, o escaneamento, o professor também está se empoderando do conhecimento, né? Então tem tudo isso. Então hoje já é bem maior o fluxo digital, mas o convencional ainda está ganhando. Não imagino, porque assim, se você for puxar para minha formação, eu não sou tão velho assim. E dentro da minha faculdade, por exemplo... Quase um menino, né? Sou quase um garoto. Cabeludo. Dentro da minha faculdade, eu aprendi uma odontologia 100% convencional. 100% convencional. E quando eu saí para trabalhar, saí para exercer a odontologia, já era uma coisa totalmente diferente, que eu tive que correr atrás para me adequar à realidade do mercado. O mercado estava lá na frente, comparado com a formação que eu tive. E assim, uma coisa que eu fico muito feliz quando eu vejo, quando eu percebo, é que a nova geração já está se adequando à realidade muito mais do que a minha. O pessoal já sai da faculdade sabendo fotografar, o pessoal já sai da faculdade conhecendo o fluxo digital. Pode ser até que seja mais analógico do que digital, mas é totalmente diferente de uma pessoa que se formou totalmente dentro do fluxo analógico e com a filosofia já mais defasada para entrar e ter que correr atrás de tudo isso. O cara, quando se forma agora, pelo menos ele sabe que, como o Glauber falou, não tem mais volta. Ele sabe que em algum momento ele vai ter que correr atrás daquilo lá. Então, para eles, já é muito mais fácil. Quando tu falou em mercado, antes aqui, quando a gente estava conversando, o Glauber falou sobre a importância, né, que o aluno, né, ele tem de ir para o curso com a mentalidade que ele vai ter que atender, ele vai ter que resolver os problemas dele no dia seguinte. Tu acredita que o ensino no fluxo digital, ele facilita isso para o aluno? Quais são as vantagens que tu vê ou desvantagens, enfim? Luciano, em relação à questão do fluxo digital, eu acho que ele facilita bastante para o aluno. Na nossa especialidade, que é a ortodontia, eu acho que a gente tem ainda muito a caminhar, porque as nossas instituições de ensino de pós-graduação, elas têm uma limitação com o digital. Então a Renata colocou que a graduação já está tentando se mudar, mas as pós-graduações ainda têm um limite nesse digital. Qual que seria esse limite? Investimento? O que é? Eu acho... São as próprias deficiências dos profissionais, enfim. Na ortodontia, a gente tem uma realidade totalmente diferente em relação à questão de investimento, se você vai fazer analógico ou digital. Certo. Hoje, as pessoas comentam até que será que o aparelho fixo vai acabar? Em países de terceiro mundo nunca vai acabar. Por quê? Porque a distância de valores ainda é muito alta e vai continuar sendo. É impossível você fazer um tratamento com alinhador. Mas no primeiro mundo, o aparelho fixo está sumindo e está prevalecendo o alinhador? Em primeiro mundo, sim. E em congresso também. Em primeiro mundo, sim. Os congressos de orto, basicamente, voltado para... Se você colocar... o número eu não sei te dizer, mas eu sei que, com certeza, o mercado... Então é uma grande tendência, né? Se a gente pensar que o que acontece lá fora, anos depois... Normalmente... Depois vem para cá, né? Há uma tendência que aumente bastante, mas, repito, em países de terceiro mundo, onde a gente tem grande parte da população carente, tá? Seria a limitação financeira, na tua opinião, então? E financeira. Certo. Tá? Ainda é uma limitação importante, tá? Então, assim, lá nos Estados Unidos, Paulo, o ortodontista, ele tem uma valorização importantíssima, que é tida como uma das profissões mais valorizadas lá nos Estados Unidos. É a ortodontia, tá? E lá... O dentista, né? Como todo, né? O dentista, né? O dentista como um todo, mas o ortodontista, sim, é muito valorizado. E lá não há diferença de preço se você é tratado com aparelho fixo ou com alinhador.
Você é tratado, né? É um tratamento e não tem diferença de preço. Tá? Por quê? Porque lá o diferencial é a hora de atendimento. O que tem valor lá é a hora de atendimento. Né? Não é o custo operacional que vai fazer diferença. Então, cara, aqui a gente ainda tem muita dificuldade. Porque, assim, eu dando aula na especialização, e a minha especialização onde eu coordeno, ela faz parte de um conjunto que é muito parecido. Você atender um paciente que vai fazer ortodontia fixa, tem um X. Você atender um paciente para jogar alinhador, é 50X. Tá? Em relação à questão de valor, para você fazer um tratamento de qualidade. Mas tu não... qualidade, beleza. Mas tu não acha que com a popularização, com o aumento das empresas de alinhadores, isso não vai baratear? Eu acho que vai baratear. Mas não vai chegar a Mas trocar é muito pelo difícil outro, chegar. Então, assim, se você Principalmente quando a gente fala colocar do quesito qualidade também, né? O valor de um aparelho fixo, que ele tem que lhe dar a condição de fazer um tratamento bacana, ele é irrisório. Eu acredito que talvez a limitação seja o seguinte, né? O aparelho fixo, ele evoluiu bastante e diminuiu valores porque ele é algo que você produz em escala, né? Repetir ali o bracket, né? A prescrição e ponto final. O alinhador, ele tem uma personalização. Uma personalização para cada caso. Então, assim, tem uma limitação de onde você consegue chegar com qualidade, não é isso? Diminuindo custos, é claro que já melhorou bastante. Né? É mais sofisticado. É mais ou menos quando a gente pensa também, aí fazendo o gancho aqui, quando a gente fala em facetas, por exemplo, né? São totalmente personalizadas e a gente sabe que existem facetas de diversas qualidades. Então, o grande questão, o ponto é o profissional. Mas, voltando, antes de falar da faceta, eu queria abrir um gancho aqui para falar para pacientes. Porque tem muitos, né, que perguntam, né, será que o alinhador resolve qualquer caso, trata qualquer caso? Então, estamos aqui com dois especialistas. Então, você que está aí pensando, né, em fazer tratamento com alinhadores, gostaria que Glauber e Renata respondessem aí. O alinhador, ele consegue tratar todo caso? Ou ele é... Enfim, conta pra gente. Luciano, hoje... Aliás, conta pro paciente. Né? Hoje, a gente consegue resolver a grande maioria dos casos com alinhadores. E aí, vai ser só com alinhador? Eventualmente, a gente precisa de um recurso auxiliar para poder fazer o tratamento da mesma forma que o aparelho fixo. No aparelho fixo, eu preciso também de algum recurso auxiliar para fazer esse complemento. Mas a compreensão da mecânica com o alinhador hoje já está num nível muito bom. Inclusive, temos uma apostila, né? Isso, fala pra gente, pode falar, fica à vontade. Inclusive, a gente tem uma apostila onde a gente faz, é um manual onde a gente pega toda a sequência de como você vai planejar cada caso, como você vai ver todo o estagiamento, como você vai ver os torques, as angulações, os movimentos sagitais, para dar um norte para o dentista pegar o planejamento e ver, tá certo? Eu tô no canto da seria, tá tão bonito, era tudo que eu queria acontecer, mas vai acontecer desse jeito. Então, a gente tem uma apostila onde a gente pega, o aluno faz passo a passo para o negócio dar certo. Legal. Mas só complementando, Luciano. Sim. Então, assim, hoje, quando você pega uma maloclusão aqui brasileira, de um paciente que tenha praticamente todos os dentes, um paciente hoje do século 21, 22, todos os casos dá para tratar com alinhador. E normalmente bem mais rápido. Tá. Então, eu sei que a sua realidade no teu consultório, ela é praticamente alinhadora, é isso? Então, se for tratar lá com o Dr. Glauber, é alinhador e você vai... É lógico, tá, gente? Falando para o paciente, né? E também para o dentista, aluno, enfim. Existem os dispositivos auxiliares, mas é possível tratar. Não é isso mesmo, Renata? E a sua realidade lá no teu consultório? Então... Como que está, assim, de fixo e alinhador? Não existe fixo. Não existe fixo, pronto. Não existe fixo, tá. Né? Então, assim, foi uma opção. Legal. Poderia trabalhar com fixo, mas foi uma opção. Uma opção de trabalhar com alinhador, porque é o que eu gosto de fazer.
E tá tudo bem se o paciente não condiz, não quer trabalhar. A gente tem dentistas maravilhosos, a gente indica outras pessoas. Tá. E assim, o alinhador trata todos os casos. Legal. Isso é um fato. Agora, obviamente, como o aparelho fixo e o alinhador, tem casos que seriam mais fáceis com o aparelho fixo, mas boa parte dos casos, com certeza, a gente consegue trabalhar com o alinhador de forma ok, tranquila e geralmente um pouco mais rápido. Tá. Isso depende muito do planejamento. Tá. E um outro detalhe, na minha opinião, bom, no começo da nossa conversa, né, eu falei da minha questão porque hoje eu me dedico mais ao fluxo reabilitador, com implantes, mas eu também, vocês sabem que eu também sou ortodontista, e trato também com alinhadores, mas a principal dificuldade que eu vejo, né, é mais no uso do paciente. Eu não sei como que fica isso aí para vocês. Eu tenho um caso assim complexo, né, muito apinhamento, difícil e tudo mais, mas sabe aquele paciente que ele usa direitinho? Disciplinado. Então, assim, dá tudo certo. Aquele que usa mais ou menos, não dá certo. Aí, assim, fica aquela história. Alinhador funciona, não funciona? Então, diga aí a sua experiência com uma limitação paciente. Fato, o alinhador funciona, dá para tratar todos Legal. os casos. Agora, talvez não é todo paciente que possa ser tratado com alinhador, porque ele precisa meio a meio, né? A gente planeja Isso. e você usa. Se a gente planejar e você não usar, as coisas podem não acontecer como deveriam acontecer, né? Então, eu acho que a maior limitação do alinhador é o uso, mas a gente tem jeitinhos de melhorar isso, né? Tem. Como? Quais são eles? Primeiro, coisa de menina, né? Sim. Todo saquinho vai uma mensagenzinha. Próximo alinhador, tal data, não esqueça de usar. Isso já vem pronto, né? O saquinho vem com o nome, né? Mas a gente pega a canetinha e vai escrevendo. Legal. Personaliza, né? Personaliza, porque é uma forma do paciente entender que a gente está perto dele. Entendi. Então, assim, todos os saquinhos, os sacos dos alinhadores, né? Que vem a placa 1, 2, 3, vai uma escritazinha. Legal. Feliz Natal, Feliz 2025, lembra de usar o elástico. Feliz Carnaval, enfim. Então a gente vai falando, já está perto do fim, já falta tantos, né? Então isso aí vai fazendo com que diminua essa não disciplina. Entendi. E, assim, você pode colocar isso nos provisórios também, né, Paulo? A mensagenzinha. Não, aí eu faço gamificação de estrelinha, se usou direito, se não usou, se desmarcou. Legal. Entendeu? Então, assim, a secretária liga, pergunta É um se tá incentivo, usando. né? Porque assim, a disciplina, você ter o hábito, não é fácil para ninguém. Acordar às 5 horas da manhã, correr, é fácil para alguém, né? A pessoa vai, porque, enfim. Então, assim, a gente vai fazendo ajudinhas. Entendi. Ajudas que fazem com que... E eu tenho um paciente, Luiz Renata, eu vou trocar porque eu lembro que eu quero ver o que é que está escrito. Entendi. Sabe? Então, Que eu acho legal. Interessante. Tu falou nisso, eu já visitei algumas clínicas nos Estados Unidos e eu me lembro, né, que nessas visitas eles faziam de fato esse envolvimento de incentivo ao paciente, né? Uma delas que eu visitei em 2014, se não me engano, já são 10 anos. Não era, já tinha, né, os alinhadores, mas ainda era ortodontia fixa e o sistema deles lá, pelo menos nessa clínica, com bastante cadeira. E aí eu tô andando na clínica e de repente bateu um sino e uma festa, eu falei, o que está acontecendo? Era porque tinha um paciente finalizado, exatamente, né? Justamente envolvendo, né, o paciente, isso é bastante interessante. Enfim, mas aí, Glauber, o paciente é um limitador, essa questão não é nem do caso hoje. Então, para o paciente, a gente já está bem claro aqui, e para o dentista que está pensando também em utilizar o alinhador. Utilizando aí... tem uma parceria com uma boa empresa, né, produzindo bons alinhadores, com bom planejamento, essa questão, e sabendo conduzir o caso também, isso está resolvido. Mas e a questão do paciente, como é que fica, Glauber? Olha, tu tem frase também no teu... Tu não coloca a frase lá, Glauber? Por enquanto não. Eu dou estrelinha. Bota estrelinha. Eu boto coraçãozinho. Por enquanto não.
Mas assim, Luciano, no meu consultório, isso não tem sido dificuldade. Isso é Legal. exceção. Tá. Que bom. No meu consultório, o paciente usar pouco alinhador é exceção. Então, assim, o que é que eu sempre falo para os meus colegas ou os alunos na relação do mundo com o alinhador? Você tem que terminar o caso rápido. É isso. Você tem que terminar o caso rápido. Você tem 6 meses a 1 ano para fazer o principal. Não se preocupe com detalhes. Faça o principal. Então, assim, mais de 80% dos meus casos com alinhadores eu termino antes de 1 ano. Com a quantidade de alinhadores baixa, qual o diferencial, Luciano? Planejamento. Planejamento, com certeza. Além do ortodontista, eu sou planejador. Legal. Então, assim, como eu sou planejador, eu consigo ver do outro lado. Então, se eu estou assistindo uma palestra e eu vejo um planejamento digital do cara, eu digo, vai dar errado. E aí o cara vai, vou ter que refinar. A minha média de refinamento é muito baixa. A minha quantidade de pacientes que eu termino num set de alinhador, quer seja no meu consultório, quer seja nos cursos que eu faço, ela é relativamente alta. Então, assim... Sem o replanejamento, é isso? Sem o replanejamento. Legal. Sem replanejamento. Tá? Eu termino de um set só de alinhadores. Tá? Então, assim, essa semana agora eu recebi um paciente que ele recebeu o alinhador 66, 67, 68. Vamos refinar? Vamos não. Ah, tá. Você planejou um caso com esse número de... Com esse número de alinhadores. Vamos refinar? Seguidos? Vamos não. Vai terminar no primeiro set de alinhador. O que isso é... No primeiro planejamento, né? Muito raro. Tá? Entendi. Você terminar com 66 alinhadores e não refinar é muito raro. Tá? E um caso muito difícil. Então, para assim, 66 alinhadores, né? Então, assim, Luciano, qual é o grande diferencial? Planejamento digital. É entender como é que um alinhador funciona e entender como é que o dente vai responder àquela mecânica. Legal. Tá? Então, isso é muito importante. Porque o que é que acontece, Paulo? Se o paciente começa a fazer um tratamento e o tratamento começa a não dar certo, ele a desestimula, não cai, tem frase que Não tem frase. que segure, né? Se ele tá voltando lá no seu consultório, pô, tá bom demais seu caso. Olha que sensacional. Olha essa fotografia que eu fotografo praticamente todos os casos. Olha a evolução do seu caso. Olha como tá ficando bonito. Aí o cara continua usando. É um incentivo para ele. Eu continuo incentivando. Então ele tá vendo que o esforço dele tá valendo a pena. Mas chega o Paulo, faz uma sequência de 30 alinhadores. Não, vamos refinar. Quantos alinhadores chegou a segunda sequência? 25. Poxa, não faz sentido isso para mim. Nunca fez, Paulo. Nunca fez. Se você faz 30 alinhadores, me faria sentido refinar 6, 5. Mas ter mais 25, para mim não faz sentido. De novo, né? O tratamento de novo, né? Tá? Não andou praticamente, né? Então, assim, esse diferencial, Luciano, está sendo alcançado, ainda não foi alcançado. Está sendo alcançado com muita dedicação e com muito bastidor. Muito bastidor. Tá? Estudo e teste. Para o paciente, talvez ali na hora, ele acha rápido, né? A consulta e tudo mais, mas é o que está atrás ali do planejamento que faz a diferença. É o bastidor que faz a diferença. E nesse nosso mundo digital, na nossa área, tá, que é a parte de ortodontia, a gente vê praticamente 0 de digital nas especializações até o momento. Muito pouco ainda, né? E aí, o cara que terminou a especialização até o momento, ele é zerado de digital. E ele vai começar do zero, Paulo. É do zero. Mas a diferença da ortodontia para o digital, eu acho, sem querer desmerecer, eu acho que ela é muito maior em relação ao raciocínio, né, do que da prótese. Entendo. Ela é muito maior. É porque é outra coisa, né? Porque você tem que pensar na movimentação a ortodontia, mecânica, né? A ortodontia realmente mudou. Mudou totalmente, é isso? Mudou totalmente. Isso. Porque não é mais... O aparelho é outro. É bem diferente ali, de fato. Que tem totalmente diferente.
Então, assim, o ortodontista vai entrar no digital. Nada do que ele sabia serve, cara, praticamente. De mecânica. De mecânica. Deixa eu fazer conversa boa que todo mundo quer falar, mas deixa eu só, porque a gente está fazendo essa transição, perguntar para o Paulo, na questão quando o Glauber e Renata falam da questão do paciente, do tratamento e tudo mais, fala e bastidor, né, que ele fala que o digital é muito do bastidor. Como que é isso na reabilitação? Agora falando para o paciente, né? Existe muito bastidor ali, planejamento, eu sei disso. Enfim, fala um pouquinho disso aí, até para o paciente entender como que o fluxo digital pode melhorar o resultado do tratamento dele. Eu vou falar um pouquinho da mudança da prótese, né? Que você falou que a ortodontia mudou, é uma coisa completamente diferente. A prótese também. Não só devido ao digital, a prótese vem mudando desde a época que saiu da cimentação convencional com fosfato de zinco e virou para adesiva, que a metal-cerâmica saiu e entrou a metal free. Isso já vem mudando no próprio fluxo convencional, né? E depois teve o adendo do fluxo digital. E aí a gente começa a trabalhar processos que antes era muito dependente do viés ser humano, dentro do computador e dentro da automatização da coisa. Antes a gente precisava fazer enceramentos, montagem de articulador, trabalhar com todas as distorções e todas as alterações dos materiais. Hoje a gente não tem mais isso, tanto na questão laboratorial quanto na questão do consultório. E aí, sem falar na questão conforto, né? O paciente antigamente se submetia a uma moldagem, a várias consultas de prova. Hoje mudou completamente. A prova é uma fotografia, o escaneamento substitui a moldagem, a cimentação convencional hoje virou uma cimentação adesiva, é tudo muito mais previsível. A gente precisa destruir menos um dente para fazer, por exemplo, um retentor intercanal. Antes era um pino metálico, hoje já vai um pino de fibra de vidro ou um retentor à base de Ribond. Isso também, eu acredito que mudou completamente a prótese. Eu até estava falando que eu aprendi dentro da faculdade uma odontologia totalmente convencional e quando eu saí para o mercado, eu tive que me reciclar imediatamente se eu quisesse entrar dentro da reabilitação de alto rendimento. Eu estava me referindo a isso. Porque eu aprendi a fazer pino, eu aprendi a fazer PPR, eu aprendi a fazer metal-cerâmica. E quando eu saí e fui para o campo, eu tive que mudar completamente. Eu tive que aprender sobre resina, eu tive que aprender sobre conceitos de adesão, eu tive que aprender a fazer um pino de fibra de vidro, como é que eu ia cimentar uma coroa de zircônia, como é que eu ia cimentar uma coroa de cerâmica vítrea. E isso aí foi muito importante quando eu fui virar a chave e me transformar em um dentista digital. Porque não dá para você ser digital e praticar a odontologia convencional que a gente aprendeu na faculdade. É até uma coisa que complementa a sua primeira pergunta. Qual é a dificuldade que você vê que os seus alunos mais têm em ir para o digital? Isso é uma delas. Tem muita gente que vive até hoje, sei lá, vamos supor, um cara está há 20 anos no consultório, saiu da faculdade, está há 20 anos de formado. E o cara está há 20 anos praticando a mesma odontologia que ele aprendeu na faculdade ou no curso de prótese da especialização. Está fazendo método cerâmico do mesmo jeito, está cimentando do mesmo jeito. E aí agora ele quer entrar dentro do fluxo digital. E aí você tem que mostrar para ele que ele tem que fazer tudo diferente. Tudo. Mas mudou ao ponto, como o Glauber falou, que mudou tudo? Assim, os conceitos básicos a gente vai aplicar da mesma forma. Referências faciais, referências intraorais, vão remeter a uma odontologia que sempre existiu. Mas os processos de como se faz isso no laboratório, de como se faz isso no consultório, deu uma guinada 360. A pessoa vai ter que sentar e vai ter que estudar tudo de novo. Vai ter que fazer seguir um guia prático, Exatamente. Que é como vocês fizeram um guia prático aí na horta com os alinhadores, é isso mesmo? Isso. Tu queria colocar alguma coisa aí? Não, outra coisa que eu ia falar do paciente, que facilita muito, é o escanear de novo, né? Para mostrar a evolução, não é isso? Para mostrar a evolução. O escanear de novo faz ele entender o tanto que evoluiu o caso. E isso faz com que ele se sinta confortável no tratamento e saiba que tem um fim. Isso é muito importante. Na consulta, né, de acompanhamento, você fotografar, você fazer um escaneamento, mostrar como era, mostrar o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer.
Ele se sente mais confortável. Se sente mais confortável, Seguro, ele não é entende o que está acontecendo, né? Não é simplesmente o doutor foi lá, apertou um fio, trocou um elástico. Ele entende a evolução e acompanha junto. Falando disso, eu sei que todos nós aqui da mesa, no nosso dia a dia, temos o scanner e utilizamos. Acredito que o dentista já entendeu que ele tem que ter um scanner ali no dia a dia. Então, assim, na minha opinião, né, tem a questão ali também da primeira consulta e esse acompanhamento, né? Hoje ainda, a opinião de vocês, a limitação ainda é financeira ou ainda tem algumas barreiras, Glauber, da pessoa não usar? Porque eu conheço gente que tem um scanner e não usa, tá? Então a barreira não é financeira. Me diz aí. Bom, eu coloquei, mas aí, Glauber, por favor, responda. Em relação ao scanner, eu tenho um slide na minha apresentação que ele deve ter uns 4 anos. E ele é igual, tá? Você não vai decidir se você vai ter o scanner ou não. A sua decisão vai ser o quando. Se você vai ter agora ou se você vai esperar ficar para depois. E ficar para depois quando todos têm e a sua diferenciação vai embora. Tá? Então, assim, hoje, Luciano, eu não acho que é mais financeiro. Tá? Eu não acho. Eu acho que é mais de prioridade. É um mindset, né? Tá vendo? Eu acho que é mais de prioridades, tá? Porque, assim, hoje, uma mesma pessoa que faz uma viagem para os Estados Unidos, ele poderia comprar um scanner. Aí cada um tem a sua prioridade, é isso a sua opinião? E assim, boa E parte eu das tantas facilidades, cara, que o cara poderia fazer os dois. Porque hoje você parcela e, enfim... Não, mas eu tô dando só um exemplo, cara. Alto se paga, né? Que as pessoas fazem isso e não fazem isso. É só escolha, não é mais... A pergunta que o Luciano perguntou, é financeiro? Não é mais financeiro. Não é mais. Não é mais financeiro. É só a questão da pessoa entender. Só que, como eu coloco, as pessoas ainda não entendem. Tá? Ainda não entendem. Ainda entendem o scanner não como um investimento, mas como uma despesa ainda. Tá? Então, assim, por quê? Porque, assim, eu ainda vejo muitas pessoas chegando lá no meu curso de alinhadores e que não sabem pegar no scanner. Tá? Que o momento é ali de aprender também, não né? Não tem esse... Porque não consegue ver a importância disso. Mas agora, puxando aqui para Renata, tu não acha que talvez... Ok, se a dificuldade não é financeira, você não acha também que se complicou um pouco, pelo menos na comunicação, o fluxo digital? A gente está falando daqui a pouco, o Paulo vai falar, né? A gente tem essa filosofia aqui do Keep It Simple, mantenha simples. Eu vejo, né, um caminho assim que mostra para o dentista que existem vários passos dentro do fluxo digital. O dentista tem que entender, mas na minha opinião ele tem que tomar conta de alguns passos ali. Você não acha que é por conta disso também que o dentista fica um pouco receoso de entrar nesse fluxo digital? Olha, a minha percepção, tanto de aluno como de dentista, é o novo. Também. É o novo. O novo eu já sei fazer a odontologia convencional, eu aprendi. Eu tenho dificuldade do sistema adesivo, porque todo fluxo digital é adesivo, né? É o novo porque eu vou receber um STL, que é um arquivo digital, e eu não sei o que fazer. Então, esse novo atrapalha, sabe? Eu já me sinto seguro de outra forma. Mas falando, eu sempre faço mentoria, atendimento com aluno que está se formando, o que é que eu vou fazer? E teve um que me perguntou assim, professor, eu tenho que comprar todo o material, eu quero alugar. Eu, meu amor, faça o seguinte, compre, você só tem um valor mais ou menos do scanner, né? Compre um scanner. Compre só o scanner e vá alugar consultórios, porque boa parte dos consultórios que você for não vai ter scanner. Entendi. Interessante. Não vai ter scanner. Então, faça só esse investimento. Hoje tem portáteis, né? Tem só esse investimento que você fica um scanner delivery. Entendi. Delivery vai indo para os consultórios e, às vezes, o dentista que já sabe, já tem conhecimento, ele não se sente confortável, mas você já sabe, você sabe informática, você sabe mexer, então você já tem um equipamento que lhe diferencia.
E de repente ele pode se tornar um diferencial até dentro ali daquela clínica consultória, é isso? Entendeu? Então, eu acho que a dificuldade é um novo, e que esse novo está cada vez diminuindo, porque a facilidade de comprar e não tem escapatória. A odontologia é digital e ela não vai andar para trás. E aí, Paulo, tu acha que alimentação é financeira ou também como se está se mostrando aí a gente já discutiu isso bastante, né? 10 anos atrás, veio um fluxo digital dizendo que teria que fazer todo o chairside, né? E hoje também, né, que falando que o dentista tem que mexer no software, tem que mexer no imprimir, etc e tal. Você não acha que isso também assusta um pouco ou não? Assusta. Vou começar falando que eu já comecei a formular um conceito só pelos o que eles falaram aqui pra gente, né? Hoje a gente tem uma formação analógica, predominantemente nas universidades, né? E um começo de introdução do digital, não é isso? E, por outro lado, o Glauber falou que existe uma grande resistência, uma grande dificuldade, porque basicamente a totalidade do ensino de pós-graduação ainda é dentro do convencional. Exato. Né? Em ortodontia. Em ortodontia. E aí eu vou dizer para você que está começando a mudar, mas ainda prevalece o ensino do analógico na pós-graduação da prótese também. Então, uma das maiores dificuldades que existem para o dentista entender o fluxo digital, a culpa é nossa, professores, formação. Primeiro é essa, né? Que dentro da graduação, dentro dos cursos de pós-graduação, a coisa tem que mudar. E primeiro vem daí, né? De onde as pessoas aprendem, da fonte, da água que eles bebem, né? Uhum. Segundo é virar a chave e virar um mindset. Muita gente vê aquele montante ali que vai pagar no scanner e não entende o que é que aquilo ali pode trazer de benefício, inclusive direto financeiramente falando, né? A pessoa vê tantos mil um scanner, mas não sabe o quanto que ele vai se dividir em parcelas, por exemplo, o quanto que ele vai economizar em cada mês, por exemplo, puxando para o meu lado, com material de moldagem. Né? É um ponto. Que é a conta mais assim simples que tu pode fazer, né? Tempo, enfim, de cadeira, processos, enfim, isso aí é outro ponto interessante é que o sistema, a indústria, o mercado, ele vê no fluxo digital uma oportunidade de negócios. Isso é natural, né? Quem tem um comércio quer vender. Quem é professor quer dar aula. E aí tem muita gente que vende um curso, tem muita empresa que vende um produto que, se você for levar para a vida prática, não é essencial para o cara ser digital. E aí você começa a formar uma opinião que você só vai ser digital se você fizer aquilo. Aí você tem que ter o scanner, você tem que ter impressora, você tem que ter a resina, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. E na verdade, primeiro que você não tem que ter nada disso para ser digital. É uma filosofia de trabalho, que até o scanner você pode alugar, né? Você pode chamar um scan service. E outra coisa você não precisa florear muito e enviesar muito o seu trabalho para outro lado. Você pode continuar sendo o mesmo dentista que você sempre foi. Isso eu falo no quesito de trabalhar conceitos, de trabalhar processos dentro da cadeira. Vai ter que mudar apenas que você vai trabalhar dentro, em vez de ser para o convencional, você vai trabalhar para dentro do fluxo digital. Você não precisa agregar outras funções. Como por exemplo, planejar e imprimir os seus guias cirúrgicos. Ninguém nunca fez isso dentro do consultório. Agora o pessoal está fazendo curso para aprender a fazer isso dentro do consultório, como se fosse ser a grande guinada de economia que você vai fazer e vai melhorar os seus rendimentos no final do mês por causa disso. É uma economia barata, né? Você não vai economizar muito com isso. E você vai, na verdade, estar investindo o seu tempo, que em vez de estar atendendo o paciente, você está ali planejando um guia cirúrgico e imprimindo. Cara, terceiriza aquilo lá e vai fazer cirurgia. Entendeu? Escaneia, domina o conceito de você saber conversar com o Plane Center para você colocar o implante no lugar certo, para você reabilitar melhor. Terceiriza aquilo que vai chegar muito mais rápido para você e você vai operar, entendeu? Vale a máxima? Aquela jogador joga, bailarino baila, dentista atende paciente. Em vez do cara tá investindo em conseguir ser um dentista melhor, em preparar melhor, em escanear melhor, o cara tá aprendendo a dar acabamento num provisório, que ele nunca deu. O cara no fluxo convencional, ele nunca deu um acabamento num provisório. Ele moldava, mandava para o laboratório encerar e vinha um provisório pronto. Aí ele ia lá, cimentava.
E ele tinha Então é uma questão conceitual ele tinha que da se indústria, preocupar talvez, em é isso? aprender a levantar a mordida, ele tinha que se preocupar em fazer um ajuste oclusal, a planejar a sequência reabilitadora dele correta, para ele poder fazer aquilo lá sem ter repetição. Agora o cara está aprendendo sequência de escova para dar acabamento e polimento no provisório. E aí ele está agregando dentro de todas as coisas que ele tem que fazer, todas as responsabilidades que ele tem Mais como coisas, gestor né? da empresa dele e como empregado da própria empresa, em dar acabamento e polimento no provisório. Numa placa de bruxismo. Eu também... Ele era muito mais eficiente quando ele mandava para o laboratório convencional, ponto, entendeu? né? Ele era muito mais eficiente. Em vez dele pegar o digital e ficar mais rápido, ele pegou o digital e ficou mais lento. Ele está gastando mais tempo dentro a E hora aí- clínica dele e vamos lá. Ele passa A uma hora hora clínica imprimindo, ele passa uma hora imprimindo, e aí ele passa mais 30 minutos planejando, e aí ele passa mais 5 minutos no acabamento. E ele acha que ele. E um provisório custa, sei lá, R$200, um provisório. E ele acha que ele está economizando. Ele perdeu. Melhor terceirizar, não é isso? Ele perdeu quase 2 horas de trabalho fazendo isso Ele para poderia economizar R$200. então ele deixou de ser dentista, a hora clínica dele vale mais para ser ali o Exatamente. Ele o poderia técnico, estar, né? sei lá, preparando uma boca de 10 elementos nessas 2 horas. Ou fazendo a gestão do consultório, Exatamente. que é muito mais interessante, né? Até conversando com outro colega nosso, e realmente, né? Agora, cada um faz suas escolhas, né? E ele falando o seguinte, né? Que tem uma grande parte de dentistas, né? Que começa a se envolver nisso, a gente vai falar logo com a questão dos alinhadores também, fazer dentro do consultório. E aí ele deixa o tempo que ele teria para fazer a gestão ou para atender o paciente para se dedicar a isso. E aí alguns já questionaram a ele, não, mas eu estou com horário livre. Será? né? Pois é. Será que você não está com horário livre, né? Porque a sua gestão do seu consultório, né? A captação não está sendo bem feita, e aí por isso você está com horário livre e acaba que você se dedica ali à parte Então o cara fala do técnico, assim, né? não, isso aqui é muito Nada fácil. contra os técnicos, viu, gente? Eu tô Isso só aqui é dizendo que muito cada um tem que ficar no seu quadrado, na minha opinião. Ou então o cara fala, não precisa você gastar muito tempo não, isso é muito fácil, eu faço na hora do almoço. E aí, tu não almoça? Ou melhor, né? Faço isso no domingo. É isso? Faço rapidinho ali no domingo. Domingo, enfim. Renata e Glauber, eu sei que vocês trabalham em parceria, né? Terceirizam seus alinhadores aí. Conta um pouquinho dessa experiência, né? A gente já falou que várias vezes, tanto eu quanto o Paulo, somos totalmente a favor aí desse trabalho terceirizado, né? No nosso caso, com os laboratórios de prótese. E vocês aí, comece, Renata, a experiência de vocês. Bem, eu tentei foi muito aprender. Pode discordar também. Tá. Não tem problema. não. Pode discordar também. Eu tentei foi muito aprender Eu a fazer discordar. o fluxo em office. Tentei, estudei. Agora eu vou até parar de olhar o que eu tava olhando. Estudei, mas eu gosto de mandar. Eu gosto de terceirizar. Terceirizar. Eu Por acho quê? porque eu penso melhor do que eu executo uma impressão. O meu planejar no computador é muito mais confortável para mim do que fazer toda a impressão. O processo, né? Entendeu? Então, eu prefiro mandar para terceirizar e receber para escrever o que eu Claro. o que eu quero, todo o estagiamento que eu quero, avaliar, ajustar. Aí tudo bem, eu mexo no controle 3D, gosto, acho importante, porque o seu planejamento é seu. O software, né? Que eu sei que tiveram várias mudanças. Pode falar, fica à vontade. Então, hoje a gente, eu e o Glauber, né, a gente está trabalhando com a Angel Align. Estive na China. É legal. Foi esse ano, né? Foi legal. esse ano. Tu esteve lá na fábrica, não foi? Foi na fábrica, é Legal. fantástico. Tu já fez o teu visto tá pronto? Tá faltando uma coisa. O quê? Eu preciso renovar a carta, porque quando chegou a licença da empresa, aquela carta lá já estava com a data vencida. Tá bom. E aí eu vou para Recife agora para o casamento da minha irmã. Aí tu... Em janeiro. Aí você tem que renovar a carta pro dia que eu vou estar lá para eu ir Ó, pessoalmente. só um parênteses aqui também, a gente tem, como é que chama? Consultoria para vistos, Para né? visto chinês. Dá trabalho, viu? Tirar o visto. Não é rápido assim, não. Ó. Então, Então pronto, a gente tem aqui uma empresa de consultoria, é isso? Você tem que se tirar o Deixa eu falar com a gente. Agora sim. Conta a sua experiência lá, A vai. experiência da China é uma experiência fantástica, né? Você vê que como os processos são bem feitos.
como ele se preocupa com o resultado final. Então, assim, o software da Angel, né, o Ayorto, tem um andar só de engenheiro para evoluir, né, esse programa, e tem um galpão de dentistas e técnicos planejando para a gente receber esse planejamento, avaliar e replanejar, refinar, né, ajustar o planejamento de acordo com o paciente, né? Então, assim, é um fluxo enorme, grande, e toda a parte da execução do alinhador, né, onde vai ser feita a estampagem, a impressão. Totalmente automatizado, né? Não tem gente. Não tem gente, é tudo máquina, né? Então, assim, onde tem gente é onde é importante, na parte do planejamento, e onde é a execução. São processos, né? Então, são os processos muito bem feitos, né? E, assim, eu fiquei muito bem impressionada, e pela qualidade e pela preocupação de entregar bem. E aí, assim, o dentista é um pouco meio herói, né? Eu falo principalmente o brasileiro, né? Ele quer entender que ele sozinho, né, no consultório dele, ele vai conseguir atingir aquele nível de excelência. De repente, que a gente está falando aí de uma empresa que se dedica a isso, tem pessoas dedicadas a isso. Enfim, eu também concordo plenamente, prefiro terceirizar. Tem um detalhe, falando do planejamento que o Glauber fala também, que os casos dos chineses, né? A maioria dos chineses são casos bem complexos. Bem complexos, Então, os casos brasileiros, teoricamente, são bem mais simples de resolver, né? Então, assim, o estagiamento dos alinhadores da Angel Aligner é fantástico. E foi isso que casou muito com o planejador Glauber, que Conta aí um pouquinho dessa experiência, Glauber. Bom, em relação à questão dessa parte de fluxo, com essa tanta experiência que eu sei que ele tem, tá, gente? E conheço profundamente o trabalho do Glauber e o conhecimento. Daqui a pouco a Angel pode te contratar para levar para lá. Ou não. Então, o Paulo falou, a gente tem que estar no mocho trabalhando, concordo plenamente. Eu passei por um período que eu desenvolvi todo o processo de alinhadores. Eu produzo alinhadores no meu consultório, tá? Eu trato muitos pacientes com alinhadores que eu faço no consultório. Os pacientes que são tratados no curso são todos feitos lá na clínica, tá? Você a gente tem ou uma equipe? Aqui. Não, são feitos na clínica, não sou eu que faço. Não. Isso é importante você frisar. Cara, porque o dentista ele não entende muito isso, não. Mas, só um parênteses aqui. O cara chegou pra mim pedindo consultoria de scanner. Tá, porque eu vou comprar um Panda e tal. E eu quero saber se no software do Panda eu vou conseguir fazer um provisório. Eu disse, não, cara, no software do Panda você não vai fazer um provisório, não. O Panda não faz provisório? Eu disse, não, o Panda não faz provisório, não, cara. E o que é que o Panda faz? O Panda escaneia. Quem faz o provisório é o software de prototipagem. Pode ser software gratuito, pode ser um software pago. Quem faz é o software. Aí ele disse, então quer dizer que eu pegando um software, vai conseguir. Pois é, cara, porque eu quero muito projetar meus provisórios, imprimir meus provisórios. Eu disse, cara, vem cá. Tu tem uma equipe no teu consultório? Eu disse, não, só tem eu e a minha atendente. Isso é verídico, cara, foi agora essa semana. Eu tenho certeza disso. Só tem eu e a minha atendente. E eu disse, a tua atendente é aquela que fica contigo, tu não tem nenhuma recepcionista? Não, ela é também a recepcionista. Aí eu disse, cara, se eu disser pra ti que imprimir provisório dá trabalho, que a tua impressora é igual o teu ar-condicionado, que pinga ali, vai ter uma hora que a tua impressora vai dar problema. Quando o teu ar-condicionado pinga, tu não tem que parar, tu não tem que chamar a equipe, é a mesma coisa. Tu vai ter tempo para tu fazer isso? Tu hoje não tem a tua agenda fechada de paciente, tu vai ter que parar para planejar e para fazer esse provisório. O que é que tu quer com isso, bicho? Terceiriza. Aí o cara, é mesmo, né? Então quer dizer que eu tenho que comprar só o scanner? Quer dizer que você tem que comprar só o scanner, precisa ser digital. Aí o cara, poxa, então é menos coisa do que o que eu imaginava. É mais ou menos respondendo a pergunta do Luciano. Será que não estão complicando? Será que não estão... a parte educacional não está querendo empurrar uma filosofia que de repente não seja tão necessária assim para você entrar dentro do fluxo? Foi mais ou menos isso que eu quis falar. Eu sabia que você produzia alinhador e eu não estava falando isso aí para a tua realidade, não. Não, é porque assim, como eu fiz todos os passos,
eu sei que alinhador é diferente. Quando você escaneia um preparo e encaminha para o laboratório, o provisório vem bom. Quando a gente escaneia uma boca, e muitas vezes vem um planejamento, ele vem ruim. Não vem um planejamento bom. O planejamento vem ruim. Por melhor que seja, por mais multinacional que a empresa seja, o planejamento vem ruim. E você tem que ser revisado. Por isso é que hoje a gente tem uma quantidade enorme de pacientes que usam alinhador e não são tratados. Ou que não terminam o tratamento. Ou seja, você planejou e confeccionou seu alinhador para resolver um problema que existe no mercado. Também. Inicialmente era um problema financeiro, porque a distância era muito grande. E eu tinha uma vantagem muito grande em produzir o alinhador no meu consultório. Uhum. E eu comecei com preconceito. Muito preconceito. Porque só tinha uma marca e dizia que só funcionava se fosse daquela marca. E aí eu, com a impressorazinha pequenininha, apanhando, comecei a fazer os casos. Faz quanto tempo já, Glauber? Isso já tem uns 6 anos. É que eu produzo Quando alinhador. foi que chegou um alinhador no Brasil? O alinhador no Brasil, o começo de produção de alinhador é de final da década de 90. Só que era outra realidade. Era moldado, né? Tá? Era moldado, com silicona, mandava pra lá e tudo. Até os próprios programas não eram tão... Pra você ter uma ideia, o scanner chegou aqui no Brasil de forma relevante mesmo, em 19 pra cá. Tá? Já existia antes, claro, né? Mas 19 pra cá. tô falando assim, um número maior, então, né? assim, a patente da empresa principal, ela caiu em 19. Tá? E aí, esse conjunto, a gente tem que pensar que esses planejamentos são feitos por técnicos que não são dentistas. Na maioria das vezes, o dentista nem vê. E hoje, Paulo, muitas vezes não é nem um técnico mais. Quem faz é aí. Inteligência artificial. Mas ela não está ficando... Assim, eu entendo que tem as limitações, mas ela cada vez está aprendendo mais, não? Sim. Está aprendendo mais, mas ainda está muito aquém para uma visão armada. Não, claro, legal. Para uma visão armada acontecer. É importante tu falar isso, porque eu vejo, não só na ortodontia, né? Na prótese. Não, deixa aqui o software, dois toques ali, a inteligência artificial vai resolver. É claro, tá, gente? A inteligência artificial, ela veio para ficar, vai ajudar em todos os processos, mas ainda hoje, pelo menos na odontologia, como eu vejo, ainda tem algumas limitações e não dá para simplesmente a gente achar que a inteligência artificial vai resolver tudo. É isso mesmo? Mas era vendido assim, Luciano. Ainda é, não? Era vendido assim. Hoje menos. Por quê? Porque a mentira tem perna curta. Então, assim, quando eu fiz o meu primeiro credenciamento, era só pegar os alinhadores, botar na boca e tá tudo certo. É interessante tu falar isso até pro ortodontista, né? Enfim, o dentista. E não tá tudo certo. Que está nos escutando. Não tá tudo certo. A maioria das vezes tá tudo errado, cara. Tá entendendo? Para você ter uma ideia, a maior empresa de alinhadores que tem aqui dentro do Brasil, mais de 80% dos casos são aprovados de primeira. E esses casos que vêm de primeira, eles não têm mão de técnico nem de dentista, é só aí. Então, assim, como é que um ortodontista vai começar a tratar com alinhador? Ele faz um curso de um dia. Ele nunca colocou um alinhador na boca de ninguém, cara. Isso é muito sério. Tá? Ele nunca colocou um alinhador na boca de ninguém. E agora as empresas estão vindo agora jogar o alinhador direto para dentista. O que tu acha sobre isso? Eu acho que toda pessoa capaz, e já é legalmente, toda pessoa capaz, ele pode fazer nas limitações. Eu não vejo problema. Certo. Tá? Só que todas as pessoas que não são capazes não deveriam fazer. Independente se ele é especialista ou não. Independente de ser especialista ou não. Legal. Não, é legal ele dar essa opinião, quebrando um pouco do paradigma, né? Porque, para fazer alinhador, eu sei que legalmente todo dentista pode, né? E tá tudo bem, né? Mas,
os ortodontistas, né, e eu também sou ortodontista, batiam que não, só pode ser ortodontista, né? Mas de repente a pessoa com conhecimento não precisa ser ortodontista, pode fazer. Agora, é aquela questão do bom senso também, né? Que tipo de caso limite, né? que tu vai fazer, né? Não sendo ortodontista ou não. Enfim, mas aí fica é uma discussão, né? E aí, Luciano, para finalizar esse ponto, o que é que eu acho que para fazer alinhador bem feito, o ortodontista devia investir? Conhecimento. Estudar. Conhecimento. E não sozinho, porque sozinho demora muito. Fala um pouquinho aí, já que você está falando de conhecimento, fala um pouquinho aí do projeto que vocês têm. Ele deve investir em conhecimento e pode ser quem for. Ele tem que ter um mentor. Ele tem que ter um tutor. É o curso online que vocês têm, né? Eu estou montando, desenvolvendo. Também. Ele tem que ter um mentor. Ele tem que ter um Paulo para ajudar ele a melhorar no digital. Porque se ele for fazer isso sozinho, demora muito. É muito mais barato ele pagar para o Paulo do que ele querer fazer sozinho. Isso então, eu concordo. assim, isso, agora, procure um mentor bom, né? De excelência, né? que ele tenha relevância. Porque muitos mentores é só no papo. Não senta na cadeira, é isso? Não tem relevância. O que é relevância, Paulo? É sentar na cadeira e mostrar caso. Mostrar caso. Feito, bem feito, finalizado, com acompanhamento. É mostrar que você sabe fazer para saber ensinar. Isso é Tem importante, muita né? gente que quer ensinar sem saber fazer. E aí isso é muito ruim. Então, assim, o maior investimento que as pessoas que querem entrar no digital têm que fazer Educacional, é conhecimento. É na educação. Isso também é uma realidade bem crítica da formação em odontologia, né? A gente tem a grande maioria dos professores, é isso aí que você falou. Eles são teóricos, se dedicam a ensinar e não tem isso aí que você falou. Uma casuística, né? Um conhecimento, uma propriedade de casos começados, conduzidos e terminados. E acompanhados. E acompanhados. Isso é uma deficiência na formação da odontologia no Brasil. Não só nesse estágio do digital. Não, e isso é legal a gente falar, gente. Estamos aqui com 3 colegas que são extremamente clínicos, né? Eu tenho me dedicado já, Paulo, acho que todos sabem que da minha história, já tive bastante tempo de cadeira também, hoje um pouco menos, né? Mas eu sei que vocês são extremamente clínicos, isso é importante, tá? Então, o que o Glauber falou e o Paulo complementou é muito importante. Quando você for escolher, né, e é importante o mentorado, mentor, né? isso, né? Busque pessoas que de fato têm ali horas de cadeira, né? Horas, anos, né? Porque isso é importante, né? A prática, né? Agora, eu tinha perguntado para vocês, a gente já está caminhando aqui para o nosso final, como que o ensino, na opinião de vocês, online pode ajudar, né, nesse quesito? Ele é uma ferramenta que vai ajudar? Enfim, fale um pouquinho aí E hoje, né, já está bem sedimentado isso, né, o ensino online, mas a gente ainda tem algumas dificuldades na odontologia. Me fale aí, Renata, o que tu pensa? O ensino online é Porque a odontologia é prática, né? Tem o online, enfim. Não, mas assim, tudo bem, a odontologia é prática, é eminentemente prática, Sim. mas o ensino online, ele vem a agregar limitações de distância, né? Sim. De distância. Quebra essas barreiras, né? Quebra essas barreiras, né? Então, assim, a prática, ela é soberana, ponto. Mas o planejamento, os processos que são feitos antes, isso aí você pode ensinar de uma forma muito fluida no online, né? E o digital agrega bastante isso, porque você consegue ver uma boca, seja ela um preparo, seja ela uma boca para fazer um planejamento ortodôntico, numa tela de 20 polegadas, de 30 polegadas, de 50, do jeito que você quiser, e você manipular esse modelo.
Então, isso facilita o aprendizado. E assim, falando do digital, né? Para mim, o digital, a maior função dele é diagnóstico. Não é preparo, não é alinhador, é diagnóstico. Porque você vê uma boca pequena numa magnitude muito maior. Então, o diagnóstico, tanto para você de execução de um tratamento, como de exemplificar para um aluno e para um paciente entender as necessidades dele, é fantástico, tá? Mas voltando para o online eu acho que é uma ferramenta que está aí para ficar, é uma ferramenta que ajuda o aprendizado. Ontem mesmo estava o Glauber e eu fazendo um planejamento digital para alguns colegas, o Glauber conduzindo toda a apostila da gente, passo a passo, fazendo o planejamento. E isso quer dizer, a dentista não precisou ir lá no consultório, precisou ir no consultório dele, e a gente fez a explicação, o Glauber estava conduzindo, toda a explicação do planejamento para, acho que eram uns 30 dentistas, né? Entendeu? Então, a gente foi explicando passo a passo. Quer dizer... Facilita bastante. Eu entendi porque o movimento dobradiça tem que ser desse jeito. O estagiamento, primeiro você vai um, depois vai outro, que é o attachment que a gente coloca para poder encaixar o dente, por que é esse, né? Então, assim, tinha 30, 40 alunos, eu acho, online, né? A gente foi à aula de 8 a quase 10 e pouco da noite, né? E as pessoas perguntando e a gente vê, a pessoa sai diferente. Então, o curso online funciona. Tá. Fala aí, Léo. Essa questão do online, Luciano, algum tempo atrás, eu tinha muita dificuldade nesse processo do online, de ficar olhando para o computador e dar aula. É diferente de você estar com a plateia, né? Você está com a plateia, né? Você interage. Nos últimos 6 meses, eu tenho começado a me dedicar mais a isso e aprender. Quando você vai fazer uma reabilitação, quando você vai fazer... Mesmo no digital, você ainda tem a mão para fazer o preparo, para fazer aquele conjunto, para dar aquele detalhe. Cimentação, né? Depois. Quando a gente vai para ortodontia digital, diminui a mão, diminui essa variável. E eu acho que com online a gente consegue ajudar mais gente, ampliar muito. Escala, né? Por quê? Porque de maneira eficiência, né? A parte técnica do ortodontista, ela é muito pequena. O que o ortodontista precisa fazer é muito básico. O que é que precisa ser melhorado é o planejamento digital e a sequência do fluxo de alinhador. Então eu falo para os meus alunos, Luciano, que assim, eu consigo você fazer um caso bem feito mais facilmente com o digital do que com o analógico. Porque no analógico vai ter a variável de você colar o bracket, de você dobrar o fio, de você fazer aquela mecânica. É mais acessível. No digital, eu consigo você fazer um caso com o alinhador. Você, Paulo, eu consigo você fazer um caso com o alinhador, sem você ter feito nenhuma aula. Eu consigo você fazer um caso com o alinhador. Você fala de forma guiada, monitorada, numa mentoria, é isso? Isso. Eu Legal. Consigo fazer o Paulo fazer um caso com o alinhador. Porque o procedimento técnico é você fazer uma colagem de attachment, onde você já vem com o molde feito. Que é um conhecimento básico de adesão, né? Que a grande maioria dos dentistas... Você colar um botão e fazer algum tipo de desgaste. A mecânica está toda dentro do plástico. Então, assim, eu fico muito mais tranquilo mentorando um aluno digital do que um aluno analógico. De repente, se ele colou o bracket ao contrário, né? É raro, mas acontece muito, né? O 13 no 23. A dobra que ele fez no fio, a conformação que ele fez no arco, faz toda a diferença, cara. O alinhador já vai pronto. Então, assim, esse modelo de negócio que a gente está colocando, Luciano, em relação à questão dos modelos de planejamento,
São protocolos definidos para todas as maloclusões. Legal. E aí, isso aí é o antes e depois, Luciano, protocolo definido de como você revisa quando volta. Tá bem, um passo a passo bem. Então, assim, eu comecei fazendo ortodontia digital, tentando ensinar as pessoas a fazer alinhador. Hoje, eu ainda vejo isso como sendo um pedaço bacana e eu hoje agradeço por ter começado assim. Porque eu consigo ver coisas que muitas pessoas não veem. Ajuda bastante, né? Ajuda muito. Para quem dá aula, eu acredito que é super válido, né? Essa questão de aprender impressão. Ajuda muito. Mas assim, na prática, minha opinião, tá, Glauber? Eu sei que aí é bom frisar que o Glauber tem equipe para poder fazer os alinhadores. Ele não é ele que está ali também fazendo impressão, recortando e tudo mais. Mas enfim, a terceirização, na minha opinião, é válida. Não, mas hoje, o meu fluxo é 90% terceirizado. Interessante. Meu fluxo é 90% terceirizado. E hoje eu não dou mais aula para aluno fazer alinhador. Porque ele não vai fazer. Só ele por não isso. Vai fazer. Só por isso. Porque ele não vai fazer. Aí, Paulo, vamos voltar aqui para a questão porque ele não vai fazer. A gente está falando do ensino online, né? Você trabalha, né, já falei isso várias vezes, num nível de excelência assim, absurda, né? Até hoje tu publicou uma foto lá, fantástica, né? Que até para o curso de laminados que vai ser esse final de semana em São Paulo, não é isso? Como é que é? O pessoal, eu sei que sua rede social ali é bastante movimentada, você publica muita coisa. O dentista quer aprender ali no curso, não é que é no curso, não, no Reels de 1 minuto ali, me diz. A gente recebe sempre muitas dúvidas, né? É impressionante. E acaba que a rede social aproxima e as pessoas começam a te pedir dicas e quando você menos espera, você tá ali com o cara no inbox do Instagram planejando um caso. É raro, mas acontece muito. E eu acho super válido, cara, o ensino digital, o curso online. Eu também acho que, assim, não vai ter aquele ensino do professor pegando na sua mão e você, de repente, treinando um preparo, mas a questão da difusão de conhecimentos com a tecnologia online, com o digital, é fascinante. Você hoje tem a democratização do conhecimento de uma forma muito maior do que tinha há 10 anos atrás. Talvez nem tudo isso. Porque o cara se forma aqui, o cara precisava, sei lá, viajar para o Rio Grande do Sul para fazer um curso com um professor famoso para aprender uma técnica bacana. Hoje você não precisa mais, né? Certamente esse professor famoso, se você queria fazer o curso, ele tem um curso online. Ele tem um curso online. Aí você vai lá, ele tem a mentoria dele, você baixa o conteúdo que ele tem, você consome aquilo e você começa a praticar, começa a mudar a sua realidade. Sabe o que eu penso sobre o fluxo digital? Aproximou muito, né? Ele aproximou. Eu acredito que o dentista ele possa ali, consumir o conteúdo digital e ele acaba que é uma preparação para ele ir para um curso presencial. Essa é a minha visão, né? Só que eu entendo também, né, como produtor de conteúdo digital, principalmente com tutoriais, hoje com o Panda Scanner, né, a gente lançou uma nova versão, a gente tem lá 30 e poucos vídeos tutoriais, um passo a passo do uso do scanner, e inclusive agora na próxima segunda a gente vai ter um curso presencial em São Paulo. Mas o que eu entendo? O dentista ele tem que consumir ali aquele conteúdo digital, ele já vai mais bem preparado para o curso presencial, vai porque com dúvida. Ele consegue absorver. Só que o que eu vejo às vezes é que na pressa, na correria, né, o dentista talvez ele não consuma todo o conteúdo que está ali digital para ele, seja ele num curso pago, ou seja numa sequência hoje tem muita coisa gratuita, e de repente vai para o curso presencial, ou, né, às vezes vê o vídeo, aliás, não vê os vídeos completos, e talvez os seus alunos perguntem, né, como faz isso? Né, e tu sabe que está lá no vídeo tal, no minuto tal, né? E aí você, daquela hora, já entende que ele não viu não consumiu o conteúdo todo digital. Acho que é um pouco por aí, não? E assim, o que eu sempre coloco para meus alunos, eu digo, leia a apostila estudando.
não como ler um romance. Entendi. E as pessoas vão ver o consumo digital, muitas vezes ver um material educacional digital como se estivesse vendo um filme. Não, você tem que estar lá preparado para assistir, Entendi. preparado para estudar. Ou Como então se o tivesse Luciano estudando vai lá, mesmo, não é isso? o Luciano vai lá, não, eu estou em tempinho aqui, eu vou abrir aqui, e o pessoal chamando, não dá, é estudar. As pessoas têm que entender que estudar é estudar. Como sempre foi, como nossos avós estudaram, como nossos pais estudaram, a gente tem. Só que é na tela agora, né? Mas é estudar, Luciano. Não, com certeza. Entendeu? Não tenho dúvida Porque disso. assim, a facilidade que lhe dá aquele negócio, lhe dá um pouco de desprezo do que você vai fazer. Você acaba valorizando pouco. Ah, eu vou ver na hora que eu quiser, eu reviso o que eu nunca vou ver. Quando eu precisar, eu vou lá. Quando você não vai, né? e nunca vai. É as fotos que a gente bate no celular que nunca vê. Tá? Então, assim, você tem que entender que você tem que estudar. Estudar é que vai fazer esse material ter valor. Legal. Isso é um fato, né? A gente vai acumulando, né? E nesse mundo hoje que a gente tem muitos estímulos, né? Se a gente não parar ali para Perfeito. se focar, é difícil a gente conseguir evoluir. Agora, voltando, Paulo, o Paulo tem feito uma sequência muito legal de vídeos, né? Curtos, né? Curso online no Instagram. Não, mas assim, os vídeos estão bem, bem didáticos, eu já falei isso contigo. Mas a minha pergunta de novo, voltando, né? O que isso... tem muita dúvida ali, o inbox, como é que fica aquilo ali? Ou é o aluno que beleza, ele está te acompanhando ali e acaba que ele entende, beleza, vou fazer o curso agora presencial do Paulo. Como é que tem sido isso aí para você? É um pouco de tudo isso aí que você falou. Eu gosto muito de documentar. Eu gosto de fotografar, gosto de filmar. É quase que um hobby, sabe? Botar uma câmera ali e filmar em alta definição o que eu estou fazendo, depois fotografar, montar o caso clínico. Todos os meus casos de reabilitação, eles são montados na sequência, como se eu fosse dar uma aulinha. E aí, somado a isso, sempre tem aqueles colegas que vão tirar uma dúvida ou outra. Também tem a questão de você divulgar o seu trabalho. Para o paciente, né? Para o paciente, e você, como é que fala? Criar uma autoridade no assunto. Então, junta o meu prazer de fazer a coisa com a oportunidade de gerar uma autoridade, com, de repente, responder uma dúvida de um colega. Alguns desses vídeos aí que eu postei recentemente foram respostas. Cara, eu vou É isso, né? Né? A gente eu vou fazer aqui uma coisa legal. Filmei um caso, deixa eu montar aqui, eu vou postar na rede social. Aí, tipo assim, um insight. O cara te pergunta uma coisa, você tem Vou gravar algo documentei uma coisa exatamente sobre essa dúvida que você está fazendo e eu vou organizar um videozinho bacana e postar hoje no Instagram. Preste atenção lá que eu vou te responder. Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Ajuda bastante, né? Exatamente. Tá. E aí quando você vai montar um curso, você precisa ter um aluno presencial, você tem mais autoridade para fazer isso. Legal. Para a gente finalizar aqui a conversa, que quando a conversa é boa, a gente vai passando o tempo e nem percebe direito, né? A gente está passando por essa transformação na odontologia. Eu gostaria agora, vou começar ao inverso, da opinião de vocês, primeiro do Glauber, depois Renata e por último Paulo. Como que vocês veem a educação, não só no próximo ano, 2025, eu vou dar um prazo um pouquinho maior. Nos próximos 5 anos, considerando que a gente tem todas essas ferramentas digitais aí, o que você vê aí, Glauber, para os próximos 5 anos? A minha visão para a educação ela é sempre muito otimista, tá? Em relação à questão das possibilidades do digital, dos cursos digitais, de todas essas possibilidades que a gente vai ter. Acho que na nossa área a gente vai mudar muito nos próximos 5 anos, que eu falo na nossa área da ortodontia. Tá. Então, assim, a ortodontia digital vai crescer bastante, porque agora várias empresas estão no mercado, então acho que vai crescer bastante, vai ter muita opção também de educação, tá? Mas eu vejo na odontologia uma dificuldade pela quantidade assim, muito grande
como é que eu vou dizer? De instituições com nível muito baixo. Tá? De ensino? De ensino. Tá. Com nível muito baixo. Que isso vai na contramão. A gente tem um conjunto digital subindo, evoluindo, com muitas possibilidades, mas na contramão a gente vem com uma quantidade muito grande de instituições com um nível muito baixo de qualidade. E aí a gente não pode deixar de comentar a quantidade de faculdades que a gente tem no Brasil, que a gente já passou do mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem mais faculdade de odontologia do que o resto do mundo. Tem bastante, né? E aqui no Ceará a gente tem uma quantidade importante de faculdade de odontologia. Qual que é o número hoje aqui, você sabe dizer? Hoje, Acho que é 25. No estado do Ceará. No estado do Ceará. Tem 25 falando. O Paulo é um número que assusta, né? Chega o Paulo. Então assim... Como é, amigo? Ainda tem alguém que quer fazer odontologia? É muito, cara, é muito. E aí, quando Hoje, quantos... eu tinha esse dado. Quantos se formam por ano aqui só no nosso estado do Ceará? Em torno de quase 1.000. É bastante, né? Não, assim... Eu não tenho esse dado preciso, certo? Mas a Adriana, que trabalha comigo, que trabalha no CRO, eu acho que ela fala que era em torno de quase 1.000. 1.000 e pouquinho no final do ano passado. É bastante dentista. Mas quando a gente vai para dados de emprego, a odontologia é a terceira que tem mais emprego. Emprega. Não, eu continuo acreditando que a odontologia Entendeu? é uma ótima profissão. Eu também. Eu sou um otimista com a odontologia, né? Então, tá formando muita gente? Gente, também tem muita gente para ser atendido, né? O que eu acredito é que aí é que a gente está falando, né? Da educação, procurar bons cursos, boas faculdades, bons mentores para poder evoluir. Eu acredito que é isso. Diferenciar, porque a concorrência sempre vai existir, né? Tem muito advogado, tem muito médico, engenheiro, enfim. Agora, sempre vai existir o profissional que vai se diferenciar e não precisa ser só um, né? Não é uma corrida de 100 metros que só vai ter um vencedor, né? Tem espaço para muita gente. Agora, a grande questão é estudar, né? Procurar as ferramentas certas e as pessoas certas. E aí, Renata, próximos 5 anos. Então, estamos falando praticamente de 2030, hein? Então, eu sou... Exercício de futurologia. Keep It Simple também é futurologia, é isso? Eu Vamos lá. sou extremamente positiva com a odontologia. Eu acho que ela vai melhorar, não. Ela cada vez ela tem mais espaço. Claro. Tá? Eu também sou dessa opinião. Tem mais espaço. E o que eu acho que mudou bastante, que quando eu me formei, e antigamente, eu tenho quase 30 anos de formado, você tinha só um consultório e só atendente. E hoje existe uma tendência de ter equipe. Agora, o interessante é que essa equipe pode estar em outra cidade, por exemplo, né? Isso de ter equipe, né? Não ser você só um dentista solo e sua atendente, né? Uhum. Então, eu acho assim... Pensando no futuro, a odontologia, eu vejo equipes. Equipes, assim, equipes a gente vai mais longe, precisa de muita reunião para calibrar, mas é o meu exercício de futurologia, eu acho que vão ter equipes de odontologia. Legal. Tá? Que não necessariamente precisam estar no mesmo espaço, é isso fisicamente. Não, pode estar no mesmo espaço. Tipo assim, a gente tem... Eu sou um dentista que faço um tipo de procedimento, tem um colega que faz outro, tem outro que é o dono da clínica, que é o sênior, que tem a grande quantidade de pacientes, ele vai distribuindo tratamentos para as pessoas irem fazendo e terminarem mais rápido. Da odontologia, eu acho que a inteligência artificial ela não está vindo em progressão geométrica, ela está vindo 3 vezes mais do que geométrica, então ela vai aumentar e ela vai facilitar a vida, tá? Hoje você consegue fazer... Tudo tem inteligência artificial, né? Hoje você vai fazer um texto, você pode pedir a ajuda da inteligência artificial e você... refinar alguma coisa. Então, o exercício de futuro é usar a inteligência artificial, usar a tecnologia e lembrar que a gente trata gente. Não é só importante. dente.
entendeu? Então, assim, quanto mais o dentista entender que ele trata gente, que ele traz saúde, que ele traz autoestima, esse dentista ele vai cada vez crescer mais. Legal. Então, para mim, o futuro é inteligência e cuidado com o todo. Legal. O Paulo me conhece, ele sabe que eu adoro fazer esses exercícios de 5 anos, né? Dos próximos 5, porque acaba que a gente consegue visualizar melhor aí. Prever exatamente é difícil, mas assim, baseado no que a gente já vem vivendo, é possível, né? A gente visualizar ou vislumbrar alguns próximos passos. Mas aí, me dê sua opinião aí, tanto em termos de ensino, o que tu acredita aí para os próximos 5 anos, e também para a odontologia como um todo. Vou retroceder um pouco. Há 5 anos atrás. Legal. 5 anos atrás, os laboratórios de prótese de Fortaleza eram basicamente convencionais. Tinha um ou outro que tinha um equipamento mais automatizado, mas era voltado para o atendimento do dentista convencional, 100%, todos eles. E quando você ia para os formadores de opinião, quase todos eles eram céticos quanto ao digital. Pelo menos na minha área, eram céticos. Sim. Não dizia que não funcionava. E hoje, ou quase todos os laboratórios de Fortaleza estão trabalhando dentro do fluxo digital. Eles podem até fazer uma coisa híbrida para receber o dentista que trabalha na analógica e lá dentro dos processos laboratoriais ele transforma aquilo num produto digital final. E os formadores de opinião, quase todos também estão migrando. Os grandes de alto rendimento já migraram há muito tempo e os outros estão acompanhando. Se a gente for nesse mesmo ritmo, daqui a 5 anos a gente vai estar igual a China, né? Totalmente. Que é onde os processos realmente funcionam. Grandes laboratórios, grandes linhas de produção, a inteligência artificial realmente entregando, né? Equipes formadas por robô, por sistemas totalmente mecanizados. Eu acho que não está muito longe disso acontecer aqui não, até porque é como a gente falou aqui no começo do podcast, né? Essas coisas primeiro acontecem lá fora e depois vêm para cá. E lá tem sempre fora, alguém que fica viajando direto e trazendo. E trazendo, né? Já está acontecendo lá, né? Enfim. Isso. Legal. Eu, particularmente, eu também acredito bastante nessa revolução digital, pensando em 5 anos. Hoje eu acredito que cada vez mais os laboratórios, ou enfim, né, quando a gente fala de ortodontia também, 100% digital. Já existem laboratórios, inclusive aqui no Brasil, né, que eles não aceitam a moldagem tradicional, só aceitam escaneamento. O performance ano que vem vai ser assim. Só aceita escaneamento. Ah, mas eu quero moldar. Sinto muito. Bate. Não consigo lhe atender, né? Então eu acredito que em 5 anos essa vai ser uma realidade. Acredito que menos, né? Cada vez. Acho que menos. Menos, né? Mas assim. Mas ainda é difícil, né? Para o laboratório que já está rodando e tudo mais, ele se fechar a essa. Só vou aceitar escaneamentos, né? Com a Ortho aconteceu isso. As empresas de alinhadores, elas, há alguns anos atrás, elas não podiam não aceitar a moldagem, né? Hoje, eu não sei como está aí, não aceitam, né? Só aceita, aliás, vintage. Só aceita vintage. escaneado. Com a ortodontia já aconteceu isso. Com a prótese eu acredito também que vai acontecer a mesma coisa. E aí Mas a popularização do scanner intraoral ajudou muito isso, né? Isso, ajudou. Então, tudo assim, é um hoje processo, né? É um processo. Cara, a Ivoclé descontinuou o silicone virtual no Brasil. Simplesmente é o melhor silicone do mercado. Eles descontinuaram. Quem gosta de virtual, abre o site da Cremer, compre todos que puder comprar. Porque só vai comprar o que já está em estoque. Não vai vir mais lá de fora para cá. Porque a Ivoclé descontinuou. E aí, muitos são os argumentos para isso. Um deles não vale a pena a empresa investir em uma tecnologia que está fadada a acabar por conta dos scanners. Se a Ivoclé descontinuou o virtual, meu amigo, se já descontinuou, imagina o que vai acontecer nos próximos 5 anos. E assim, as clínicas radiológicas hoje estão começando a migrar também. Então, Tudo digital, né? Por todo digital.
Então, Mas ainda assim, tem um profissional que ainda quer um modelinho de gesso. Lá no BS, não, mas tem quem quer, viu? Tem, lá no tem. BS, Tem. lá na Radiograf, ela não manda mais modelo de gesso. O modelo é impresso. Não faz sentido, né, cara? Então, Você acha que precisa do modelo impresso ainda? Hã? Você acha que você ainda gosta do modelo impresso? Não, mas quando você pede o kit, ela manda o modelo impresso. Eu não tenho no meu consultório. Eu não tenho nada Eu não físico. gostei desse modelo físico. não Sempre tem gosto de Então, só olhar tem papel. no digital. Tem. A Ruth vai e coloca no papel a lista dos pacientes que eu vou atender para eu discutir com ela. Só. Isso é porque tu é vintage também, porque poderia ser uma lista no computador, né? Não, tem que ser no papel para escrever. Então, assim, mas o pessoal tá mandando agora o Cara, eu fiz um processo tudo em consultório de digitalizar tudo. E eu tô assim, eu estou no momento de aqueles pacientes mais antigos de me desfazer das fichas dele, digitalizar tudo. Que eu queria entrar em 2025 só digital, prontuário digital, contrato digital, termo digital, tudo digital, receita digital, atestado digital, só digital, subindo em nuvem. Eu só faço assim. Não, pois é, Eu só faço 2024 para mim foi o ano dessa transição. Sabe o que aconteceu? Não é fácil, não. Eu aluguei uma sala lá no Shopping Aldeota para ser o meu depósito. Cara, lá eu tenho 3 armários só de prontuário. Aí eu fui fazer uma arrumação e tive que descer lá para jogar as coisas velhas que eu não queria mais, para poder abrir espaço. Eu disse, caramba, como eu sou besta. Porque eu pago um aluguel para manter uma sala para guardar lixo. Puxa vida, velho, joga tudo isso fora. Tudo. Devolveu a sala, não? Não, eu ainda tô nesse processo de jogar fora. Você tá desapegando, né? Primeiro eu tinha que baixar o software, treinar os funcionários, Entendi. tudo é questão de processo. Claro. Hoje não tem mais ficha, é tudo atualizado, prontuário digitalmente. Eu tenho um iPad em cada sala, computador e tudo, para transformar tudo no fluxo. Eu não sou dentista digital, né? Entendi. Então o fluxo também tem que ser. Eu escaneei todas as fichas. Todas as fichas estão dentro do prontuário digital. Todas. Aí eu contratei um Pois rapaz. é, cara, um esse rapaz, ano foi todo. Foi 6 isso. meses. Foi 6 meses para esse rapaz dar conta. Agora eu não tive coragem de O jogar as pessoal fichas fora, pensa não. é que você ir para o mundo digital é super fácil e não dá trabalho. Continua dando trabalho. Mas depois que melhora o processo, mas continua dando trabalho. Dá trabalho. Só um trabalho Eu não melhor, tenho- né? Mais fácil. Né? Legal. Pessoal, a conversa rendeu, viu? Não, enfim, quando a conversa é boa, ela se estende, assim, a gente vai entrando nos assuntos, é bem legal. Gostaria de agradecer, Glauber, é a primeira de muitas, espero contar aqui contigo várias vezes. Renata, casa sempre estará aberta para ti. E Paulo, já é de casa, estamos dentro aí nessa parceria aí. E esperem aí que 2025 tem novidades por aí, não tem, Paulo? Sempre tem, né? Sempre tem. E aí, gostaria de finalizar agradecendo a todos aqui que vieram. Tenho certeza que a gente tem muita coisa a desenvolver em conjunto nessa parte educacional. Eu tenho certeza que até o podcast ele é uma forma de educação, né? Que as pessoas vão vendo, vão assistindo e é bem legal o resultado que a gente tem conseguido com isso. Gostaria de agradecer também você que chegou aqui até o final desse episódio. Vou pedir para... Agora eu já estou bem youtuber, né? Compartilha aí com os amigos. Deixa o like e não deixe de... Isso ajuda a gente a produzir mais conteúdos como este. É por aí. Beleza, pessoal? Encerrando aqui o episódio número 10. Espero que todos tenham gostado e tenho certeza que tem muito ainda por vir. Beleza? Forte abraço. Até os próximos podcasts. Valeu, pessoal. Tchau.